atividade humana, assim como outras formas de sociabilidade, ele é histórica, portanto é superável. Isso não é nem inevitável, nem certo que vai ser superado. É apenas possível e de fato possa ser superado. Não é, a superação do capitalismo não é um desejo, não é apenas uma aspiração, não é um dever ser ético, é uma possibilidade real. Segundo pressuposto, sim, se isto é verdade, então obviamente se terá que perguntar quem é o sujeito, ou quem são os sujeitos desse processo de condução da superação radical do capitalismo. Segundo pressuposto, e nisso eu me afino com Marx, o trabalho é o fundamento da vida social. E trabalho, Marx entende por trabalho o intercâmbio do homem com a natureza, intercâmbio através do qual o homem transforma a natureza, adequando-a em produtos materiais necessários à sua existência, e, ao mesmo tempo, se constrói a si mesmo, se faz a si mesmo. Portanto, não é apenas a transformação da natureza, mas é a transformação da natureza e a transformação de si mesmo, dos próprios homens. Terceiro pressuposto: toda forma de sociabilidade, todos os grandes modos de produção terão, por esta determinação de o trabalho ser o fundamento da vida social, terão sempre uma determinada forma de trabalho como seu fundamento. Peguem a comunidade primitiva, peguem o escravismo, o feudalismo, o capitalismo ou outros modos de produção que tenha havido ou que possam haver, todos eles sempre tiveram e terão necessariamente uma determinada forma de trabalho como seu fundamento. Por isso, me parece, aí continuando nos pressupostos, óbvio que se o capitalismo é uma das grandes formas de sociabilidade, um modo de produção, ele também tem uma determinada forma de trabalho como seu fundamento. Que forma de trabalho é esta? Aquilo que o Marx deixou muito claro na obra magna dele, que é o Capital, que é a relação entre capital e trabalho. Por mais diversa que essa relação seja ao longo de toda a trajetória da configuração do capitalismo, que vai lá, digamos, do século XV em diante até hoje, por mais diversas que sejam as formas de estruturação do trabalho, sempre onde há capitalismo, há esta base material que se chama relação entre trabalho e capital. Não há capital sem a produção da mais-valia, não há capital sem a produção da mercadoria, e não há produção de mais-valia, mercadoria e capital, portanto, sem esta atividade do capital de extrair do trabalho a mais-valia e, portanto, a sua autoacumulação. Eu acho que esses são pressupostos fundamentais para a gente tratar dessa problemática dos chamados movimentos sociais. E eu não sou nenhum especialista em movimentos sociais, por isso eu gostaria de deixar claro o que eu entendo por movimentos sociais, para não alargar tanto o conceito que caiba tudo dentro. Penso que por movimentos sociais, acho que normalmente se entende conjunto de lutas que tem como objetivo algo particular, algo específico, e não algo universal. Nesse sentido, a luta da classe trabalhadora, da classe proletária, não cairia sob a denominação de movimentos sociais. É claro que, se nós examinarmos a natureza e a história do capitalismo, que nós vamos ver? Primeiro, a natureza do capitalismo produz necessariamente, a partir
política interna, a exploração e a desigualdade social. No interior, não importa quantas coisas se consigam de melhorias, no interior desta forma de sociabilidade, é impossível, absolutamente impossível, eliminar a desigualdade social. Não há força nenhuma, dentro da lógica interna do capital, capaz de controlar esta lógica no sentido de levar o capital a produzir, ao mesmo tempo, grande quantidade de riqueza e disseminar esta riqueza para toda a humanidade. Isso é absolutamente impossível, dada a lógica própria do capital. A tendência do capital, no interior desta lógica do capital, existe uma tendência intrínseca que é diferenciar cada vez mais a chamada composição orgânica do capital. Composição orgânica do capital significa o seguinte: você tem de um lado o capital variável, que é a força de trabalho, e do outro lado o capital constante, que são os meios de produção e o capital. A concorrência entre os capitalistas e a concorrência entre os capitalistas e os trabalhadores faz com que, necessariamente, os capitalistas concorrendo entre si, tendam a desenvolver cada vez mais a tecnologia, a maquinaria, para poder ganhar dos outros. Ora, a lógica disto é que quanto mais maquinaria, menos força de trabalho. Quanto mais se desenvolve a tecnologia, quanto mais se insere tecnologia no processo de produção, menos força de trabalho é necessária. Isto faz com que isso tenha como resultado, necessariamente, a concentração cada vez maior da riqueza, não a disseminação da riqueza, né, para toda a humanidade. Bom, isso significa que há uma contradição, né, nesse núcleo fundamental, que é a base material, a partir da qual se estrutura toda a sociabilidade do capital. Existe uma contradição entre quem produz a riqueza material, quem produz a mais-valia, quem produz o capital e quem se apropria da riqueza. Esta contradição pode sofrer inúmeras modificações, inúmeras, digamos, formas concretas, transformações ao longo da história do sistema capitalista, mas ela nunca sai do lugar. É da essência histórica e social, não metafísica, deste sistema, né, ter na sua alma esta contradição entre capital e trabalho. É claro que a dinâmica do sistema capitalista, né, ao longo de toda a sua história, sobretudo a partir do século XIX, vai, né, a partir dessa luta de classes, a partir da concorrência entre os próprios capitalistas, e a partir das crises que o sistema sofre periodicamente, né, ele vai se reciclando e produzindo novas formas de autoconfiguração. Não há nenhum problema em entender isto. Portanto, quando se fala que nós estamos vivendo uma época pós-moderna, eu penso que os pós-modernos não sabem o que estão dizendo. Porque se é verdade que o fundamento da vida social é o trabalho, se é verdade que toda forma de sociabilidade tem como seu fundamento uma determinada forma de trabalho, e se é verdade que o capitalismo tem como seu fundamento essa relação entre capital e trabalho, então, enquanto existir o capitalismo, nós estaremos vivendo formas diferentes da modernidade. Formas diferentes. Não igual, não absolutamente, não radicalmente diferente.